Bom, pessoal, tô chegando trazendo mais informações para vocês. Sou Rilgley Fagundes, canal Brasil Notícias, e vamos falar de Gilmar Mendes, 27 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquela força pra gente aí, divulga os nossos vídeos, enfim, vamos lá. Gente, é o seguinte, presta atenção nisso daqui que eu vou falar pra vocês. Gilmar Mendes resolveu aprontar de novo. Olha essa daqui, presta atenção. Gilmar suspende ação penal contra a Serra e determina acesso imediato a tudo que contra ele houver. Sabe que engraçado? Pessoal lá do inquérito das fake news nem conseguem se libertar do inquérito, presta atenção, e nem conseguem ter acesso ao inquérito para poder se defender. Mas Gilmar Mendes, além de suspender o inquérito contra o cara aqui, ainda dá direito a ele ter acesso a tudo. É só no Brasil que o criminoso ganha essas regalias. Ó, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da ação penal contra o senador José Serra, do PSDB, e a filha dele, Verônica, pelo crime de lavagem de dinheiro vinculado a supostos pagamentos de propinas feitos pela Odebrecht ao Tucano. Agora, presta atenção nisso que eu vou ler aqui, ó. Se liga num detalhezinho aqui para você ver como tem maracutá nessa história. Presta atenção, ó. Em decisão publicada no dia 20 de agosto e mantida, como diz o baiano, e mantida, meu rei, em sigilo. Opa! Ó, em decisão publicada no dia 20 de agosto e mantida em sigilo pelo STF, Gilmar determinou ainda que a defesa de Serra tenha acesso imediato a tudo que contra ele houver nas investigações e procedimentos em andamento na Lava Jato que apuram supostos crimes praticados pelo ex-governador. Presta atenção! O cara vai ter acesso à investigação sigilosa. Ou seja, é uma clara interferência do Gilmar Mendes na tentativa de condenarem e provar a culpabilidade de Serra. Como é que a justiça pode trabalhar? Como é que investigadores podem trabalhar contra o crime se nós temos ministros do STF que parece que são favoráveis aos criminosos? Bom, a decisão de Gilmar amplia o alcance da liminar concedida pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. Ó, os dois, 1 mais 1, 2. Toffilinho e Mendezinho. No dia 29 de julho, durante o plantão judiciário, na ocasião, Toffoli determinou a suspensão de 2 investigações sobre Serra conduzidas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, que resultaram em mandados de busca e apreensão no gabinete e no imóvel funcional do Tucano, em Brasília. Ah, meu pai! Embora as investigações estejam relacionadas a pagamentos ocorridos no período entre 2006 e 2014, antes de Serra se eleger senador, Toffoli afirmou que as buscas poderiam resultar na apreensão de documentos relacionados ao mandato parlamentar, o que só poderia ocorrer mediante autorização do Supremo por causa do foro privilegiado. A liminar de Toffoli foi concedida no mesmo dia em que Serra e a filha Verônica se tornaram réus. Muito coincidente, né, senhor Toffilinho? Ó, denúncia de lavagem de dinheiro. Segundo o MPF, o Tucano recebeu 4,5 milhões de reais em propinas da Odebrecht entre 2006 e 2007, por meio de uma conta controlada pela filha na Suíça. Ambos negam, é óbvio, as acusações. Após a liminar de Toffoli, o juiz federal Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, decidiu suspender a ação penal contra a Serra por cautela, até a decisão de Gilmar Mendes, que é o relator das reclamações feitas pela defesa de Serra contra as investigações sobre o Tucano. É muito engraçado, né? Logo o Gilmar é o atendente das reclamações. Oh, meu Deus!
No início do mês, os procuradores da Lava Jato Paulista entraram com um recurso, sustentando que a decisão do juiz era indevida porque a liminar de Toffoli suspendia somente as investigações da Operação Revoada, deflagrada no mesmo dia em que a denúncia contra o Tucano foi apresentada para apurar outros fatos relacionados ao mesmo esquema criminoso. A defesa de Serra, porém, acionou o ministro Gilmar Mendes. Por que será que a defesa foi procurar logo o Mendezinho, hein? A defesa de Serra, porém, acionou o ministro Gilmar Mendes na última semana, alegando que o recurso da Lava Jato contra a suspensão da ação determinada por cautela pelo juiz contrariava a liminar concedida por Toffoli. Reclamou ainda que o juiz federal não havia dado acesso a todos os elementos de investigação existentes contra o Tucano, como procedimentos de cooperação internacional que envolve pagamentos feitos à Serra no exterior. No mesmo dia, Gilmar decidiu então atender o pedido do senador José Serra. Oh, meu Deus! Gilmar Mendes, oh, como ele é bonzinho! E aqui finaliza a matéria, gente. Vocês estão entendendo qual é a condição do nosso sistema judiciário hoje no Brasil, o nosso STF? Não é à toa, gente, que a Lava... é por isso que eu falo uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu gosto, que eu queria muito, era que o Aras tivesse acesso à Lava Jato. E eu entendo porque o STF tá caindo de pau em cima do Aras, eu entendo porque procuradores estão caindo em cima do Aras para não deixar ele ter acesso aos dados da Lava Jato. Porque tem muita coisa ali dentro escondida, gente. Tem muito imbróglio lá dentro escondido. Tem muito favorecimento, essa canetada desse juiz aí por cautela. Não, já que uma investigação não tinha nada a ver com a outra. Mas por cautela eu vou suspender. Cara, espera primeiro o Mendes dar a canetada, depois você suspende, filho das Costa Uca. Mas não, ele foi lá e suspendeu. Aí nós temos aí Toffoli decidindo para que... Pô, o negócio aconteceu lá em 2000 cacetada, meu irmão. Não é na época do mandato. Não, mas vamos dar desculpa, porque pode pegar documento que esteja relacionado ao mandato de hoje. Peraí, tem mais corrupção no mandato de hoje? No mandato de hoje? Outra coisa. Os documentos primeiro têm que ser encontrados para depois ser permitido se podem ser levados ou não. Ou seja, a polícia poderia entrar lá, a PF, fazer o negócio... peraí, isso aqui vamos pedir ordem... O STF poderia simplesmente autorizar o que for referente a esse mandato, vocês não podem levar. O que não é referente ao mandato, vocês podem levar. Não, ele bloqueou tudo. É uma clara ação do STF para defender um criminoso. Aí você tem em contrapartida Gilmar Mendes, que entra na parada agora e suspende, gente, todas as investigações e dá direito ao cara ter acesso a tudo. Peraí, se suspendeu as investigações, pra que vai dar acesso ao cara já que ele não vai precisar se defender? Tem coisa errada? O correto seria o quê? Manter as investigações e dar acesso à defesa do Serra aos documentos, às acusações, aos procedimentos e tudo, mas não barrar as investigações. O que me leva a entender o seguinte: barrou as investigações para parar tudo, deu acesso ao Serra para ele conhecer o que tem lá contra ele e aproveitar que as investigações estão paradas e dar sumiço no que ele pode dar sumiço. Porque se as investigações estivessem em andamento e ele tivesse acesso às coisas, ele não ia poder mexer em muita coisa. Mas as investigações paradas e ele sabendo o que está sendo feito contra ele, ele pode se prevenir. Nós temos ou não temos um STF maravilhoso? Eu fico me perguntando quando é o dia que eu vou trazer uma matéria aqui me orgulhando de uma decisão de um ministro do STF. Talvez seja só depois de novembro, né, quando o presidente Bolsonaro colocar o próximo ministro lá dentro e assim mesmo os caras deixarem ele trabalhar, né? Talvez aí é que a gente consiga alguma alegria pequenininha ali dentro. Mas do jeito que as coisas vão, gente, é um absurdo em cima do outro. Como eu falei para vocês no começo, o pessoal do inquérito das fake news, anticonstitucional, rasgado a Constituição, pisado em cima, tocado fogo, feito fogueira de São João com ela, assado milho em cima dela lá para comer. E aí, esse inquérito
O cara é acusado, não sabe pelo que é acusado. O cara é preso, não sabe por que é preso. A defesa não tem acesso a documento nenhum. Todo mundo lá cega. É perfil bloqueado, mas ninguém sabe por que estão fazendo nada. Mas o Serra que roubou, porque na verdade é o seguinte, falar contra ministros não pode. Defender o presidente não pode. Isso é, meu Deus do céu. Agora, roubar, receber propina do dinheiro público, com dinheiro público, praticar atos criminosos com erário público, não, aí é o povo que paga, que se dane mesmo, ninguém tá nem aí, quem se importa? Quem se importa? Vamos, né? Parece que um dos requisitos, eu tenho a impressão que um dos pré-requisitos para você ganhar as graças do STF é você ser corrupto. Se você é corrupto, porque antigamente era assim, o STF agia a favor dos inocentes, hoje parece que é o inverso, ele age a favor dos corruptos. Gente, quando foi a última vez que a gente viu falar que acabou uma investigação sobre não vê. A gente vê falando que foi suspenso uma daqui, foi suspenso outra da lá, parada outra dali. Agora, dizer assim, finalizou isso aqui, como é que vai chegar ao fundo? Como é que a justiça pode chegar à verdade de fato, se ministros do STF são os primeiros a colocar barreiras no caminho para se descobrir as maracutaias dos corruptos por aí? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Mas fica aí a critério de cada um para responder. Enquanto nós tivemos Gilmar Mendes, Lewandowski e outros dentro do STF, o Brasil vai ser, infelizmente, o país da impunidade. Fui, gente. E com consentimento do STF, viu?